Olá, Olá, boa tarde. tarde. De novo, Olá, a quem já esteve boa na. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para quem já esteve nas sessões anteriores, já conseguiram ter uma percepção mínima de como é que decorre a sessão de pitch. Para quem está agora a chegar pela primeira vez, boa tarde. O meu nome é Luís Campos, sou organizador do festival e estou aqui junto com a Ana Almeida e o Lucas Freire, da equipa do Guiões. Eles estarão a monitorizar esta sessão no sentido em que tentaremos sempre que possível manter os microfones inativos para que não interrompam o pitch de cada projeto. Sintam-se à vontade para nos contactar aqui pelo chat para alguma questão que tenham, alguma dúvida que queiram colocar, podem contactar-nos individualmente ou podem colocar aí no chat para estarmos aqui articulados ao longo da sessão. Para quem já nos acompanhou nas sessões anteriores, já entendeu minimamente o processo, cada projeto tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Nós vamos tentar ser rigorosos com o timing para poder ser justos para com todos os projetos. Terminados esses 5 minutos, existirão 5 minutos adicionais para questões que a audiência possa querer colocar. Recordo que esta sessão está a decorrer aqui no Zoom, mas está a ter um live streaming no canal do YouTube do Guiões, então algumas questões podem chegar também através do YouTube do Guiões e nós faremos essa conexão para vos colocar as questões havendo essa possibilidade. Dizer que todos estes 5 projetos finalistas competem para um conjunto de prémios, em que um dos projetos, um dos roteiros será o vencedor desse conjunto de prémios, entre eles um prémio monetário de 1000 euros e um conjunto de prémios desenhados para serem úteis para a prática da escrita audiovisual e cinematográfica. O vencedor será anunciado, o roteiro vencedor será anunciado no sábado, na última sessão do festival, para a qual vos convidamos desde já a assistir. Recordo também que a plataforma de indústria, que é uma novidade este ano no Festival do Guiões, por termos assumido uma edição integralmente online, está ativa para tentarem aproveitar a oportunidade para conhecer os autores dos projetos, para conhecerem os decisores de indústria que estão a participar na plataforma. Podem dar uso à ferramenta de reuniões que a plataforma disponibiliza para tentarem ao longo destes dias potenciar a vossa apresentação dos projetos e estabelecer novas conexões. Uma última memória ou palavra para a questão de que quem está a participar na plataforma de indústria tem acesso ao catálogo dos projetos deste ano e em todos esses projetos há um video pitch adicional que foi pré-gravado em que alguns dos casos traz mais informações sobre referências, sobre o mood, sobre a abordagem artística ou estética do projeto, sendo que eu pedi aos autores que estarão agora nesta sessão a apresentar para focarem esta apresentação numa apresentação mais oral, para que possa ser interativa e para que não estejamos tão dependentes da exibição de vídeos aqui no Zoom, que podem não fluir tão bem no sentido da apresentação. Posto isto, poderemos dar início. São 5 roteiros finalistas. Esta é a competição mais tradicional do festival. O festival nasceu em 2014 somente como uma competição de roteiros, guiões de longas-metragens. Então é aquela competição que tem sido recorrente em todas as edições do festival, sendo que este ano abrimos também para a competição de pilotos de séries e para a secção PT Coprod e PT in Progress, destinada a projetos que estejam em desenvolvimento ou em pós-produção, já com produtoras anexadas. Por isso, sem roubar mais tempo dos participantes, agradeço a presença de todos quantos aqui estão. Aproveitem este momento para colocar as questões que possam existir e gostaria de dar a palavra ao Gil Chagas, que vai apresentar o projeto ou o roteiro Acorda. Olá. Estão a ouvir? Sim? Sim, tudo bem, força. Posso começar? Sim, força. Olá, o meu nome é Gil Chagas, sou português, formado em Sociologia. Voltei recentemente para Portugal, depois de um período de cerca de 10 anos emigrado, entre Moçambique e depois no Brasil, onde estudei e trabalhei com cinema e TV. Queria agradecer ao Guiões a oportunidade de vos apresentar a longa-metragem Acorda.
Um drama social passado entre Tânger e Ceuta, território espanhol dentro de Marrocos. É uma história de amor e coragem que aborda os temas da imigração e do abandono e a relação entre os dois. A corda acompanha Ahmed, um adolescente órfão marroquino, uma criança abandonada, que cresce entre as ruas da Medina, onde trabalha como guia turístico, e os orfanatos da cidade. Ahmed é árabe e orgulhoso das suas raízes. Canta rap sobre o desprezo que sente pela história de submissão entre Marrocos e a Europa. Ahmed envolve-se numa luta com um grupo de turistas espanhóis, vai preso e acaba expulso do orfanato. Um traficante de pessoas marroquino, Kandour, acolhe Ahmed no seu esquema criminoso, oferece-lhe um trabalho, um propósito e um lugar onde viver. Kandour aluga clandestinamente no bairro de Boucalev, nos arredores de Tânger, apartamentos às centenas de imigrantes ilegais que esperam por ali para fazer a travessia para a terra prometida e são extorquidos pelos traficantes. Ahmed então vai ficar responsável pela logística dos apartamentos, as constantes idas e vindas de imigrantes, organiza e faz seguranças de saídas nas praias onde os barcos de borracha sobrelotados vão atravessar o Mediterrâneo e, sobretudo, está encarregue de cobrar as rendas dos imigrantes, custo o que custar. Ahmed esforça-se por afirmar-se como um homem e agradar o seu mentor. É no trabalho que Ahmed vai conhecer uma família de imigrantes com quem partilha casa, Toumani e Fatoumata, um pai e a sua filha adolescentes, migrantes do Mali. À medida que Ahmed e Fatoumata se relacionam e se aproximam, encontram pontos em comum que lhes permitem ver além da situação em que se encontram. Eventualmente, Ahmed apaixona-se profundamente pela jovem. Com o pai Toumani, a relação começa atribulada, mas Ahmed acaba por conquistar a confiança do homem e ele a sua. No meio de todo aquele caos e opressão, o protagonista começa a entender que as pessoas que o rodeiam e que é suposto explorar são, no fundo, os seus pares e aquele pode eventualmente ser o seu lugar. O que faz com que questione a própria integridade e a lealdade que tem para com Kandour. Quando o traficante ameaça a vida da família de imigrantes, Ahmed decide ajudar todos a fugir para Ceuta, onde poderão atravessar a fronteira e conseguir asilo na Europa. Ahmed e o grupo juntam-se a uma massa de imigrantes que vai saltar as grades da fronteira. O plano de Ahmed é aproveitar a distração provocada pelos imigrantes e contornar a fronteira a nado com uma corda atada ao pé, com a qual vai puxando Fatoumata, da costa marroquina à costa de Ceuta. A travessia acaba por ter consequências trágicas que ainda assim aproximam Ahmed de uma nova realidade em família. A corda é um guião inspirado em situações e em vidas reais. O universo sobre o qual escrevi é extremamente complexo, tanto a nível social como humano, mas é nas pessoas que me pretendo focar e tentar responder a perguntas como quem são estas pessoas, como e porquê estão nesta posição de desespero, quais são as suas motivações e como se relacionam entre si. A minha esperança é que esta busca inspire reflexões no público sobre temas como o racismo, a xenofobia, a desigualdade, mas também o amor e a esperança. E sobre como todos os personagens da história, traficantes incluídos, são vítimas do mesmo sistema opressivo, aqui tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Eu usei a dramaturgia para criar uma ferramenta de alerta para a situação dos intervenientes reais destas tragédias, que normalmente são retratados de uma forma despersonalizada e em massa. Eu acredito que estamos a viver tempos de mudanças sociais profundas, que o mundo vai ser cada vez mais integrado com diferentes culturas e que desse material humano possam surgir novas ideias que inspirem formas de apaziguar a vida destas pessoas desesperadas. Minha humilde contribuição para ajudar a quebrar este ciclo vicioso de tragédias que vivemos atualmente. Obrigado. Obrigado, Gil. Temos agora uns minutos para questões que a audiência possa querer colocar, tanto aqui na sessão Zoom, ativando o microfone ou colocando o comentário no chat.
ou através do YouTube, quem nos está a seguir também na caixa de comentários pode colocar questões que nós replicamos aqui durante a sessão. Por isso, alguma questão que possam ter para o Gil e para o projeto Acorda? Recordar também que esta competição de longas tem um júri dedicado. O júri, por sua vez, não tem influência ou pitch na decisão do júri, ou seja, o júri lê os roteiros, os guiões, e é com base na leitura desses roteiros e na discussão que depois que o júri tem, que é determinado o roteiro vencedor. Ou seja, o pitching por si só não tem influência na determinação do vencedor, mas é uma ferramenta muito importante para poder apresentar o projeto e conectar aqui nesta lógica de plataforma de indústria do festival. Não sei se tem alguma questão para o Gil, se não avançaremos para o próximo projeto. Não chegam questões. Agradeço ao Gil pela apresentação e vamos avançar para o roteiro Anatomia de um Abraço, de Plínio Ull, que estará aqui a apresentar o projeto. Obrigado. Boa tarde, obrigado, Luiz. Obrigado ao pessoal do Guiões aí pela seleção, junto com os outros 4 também, muito importante para mim, para todo mundo que está aqui. Bom, meu nome é Plínio, eu sou redator publicitário, mais um redator publicitário querendo entrar no mercado audiovisual. Eu cursei 2 programas de formação de roteirista no Brasil, no Barco e na Roteiraria. Eu tive um roteiro de série escolhido, foi semifinalista, né, no Rota ano passado, e esse é o meu primeiro roteiro de longa-metragem. Eu me interesso por dramas, dramédias, fantasia, sci-fi e tudo que converse, né, ajude a gente a refletir sobre a realidade. Bom, Anatomia de um Abraço é um drama romântico, ele tem 120 minutos, ele também possui algumas cenas de humor e de suspense. O roteiro ele é voltado ao público feminino entre 30 e 45 anos, mas ele conversa com todos os gêneros e faixas etárias. A história, ela parte dessa premissa absurda de uma médica, né, que sente uma atração por um braço amputado, para falar sobre a dor da perda e a superação. O roteiro ele também fala de traumas familiares e fala também do sentimento de incompletude. A nossa protagonista, a Lívia, ela é a melhor cirurgiã ortopedista do estado de São Paulo. Ela é casada com o Yudi, que é um pianista da orquestra do Teatro Municipal, e esses dois formam esse casal bem-sucedido, que tem tudo que eles gostariam, mas o Yudi morreu. E a Lívia, ela depois de um período de luto, ela está de volta ao hospital onde ela trabalha, e a primeira missão que ela tem é reimplantar esse braço que foi amputado naquele mesmo dia. Bom, o paciente ele entra em estado crítico, a cirurgia é cancelada e Lívia admite que o paciente morreu. Só que, atraída pelo braço, ela rouba esse membro do hospital e leva para casa. Lívia, em casa, ela convive com uma mãe manipuladora. Ela também tem um filho de 5 anos, o Sansei. O Yuji, ele era descendente de japoneses, e os traços nipônicos fazem com que o filho se transforme no fantasma do pai dentro de casa. A Lívia, ela evita o contato com o filho e mantém no centro da sala o piano que pertencia a Yuji. É a única lembrança dele que ela não consegue se desfazer. Enquanto Lívia se afunda nessa tristeza, o braço amputado, que agora está taxidermizado, ele vai se tornando uma muleta emocional e sexual para ela. A gente começa a perceber que esse luto é um gatilho para um problema maior, que vem do histórico familiar dela e da relação dela com a mãe. No trabalho, ela começa a se prejudicar até que ela causa um acidente contra si mesma. E aí, nesse ponto, a gente descobre que aquele paciente que foi dado como morto, na verdade, está vivo e ele está de volta processando o hospital. O Daniel, que é o paciente, ele é chefe de cozinha e ele cria uma conexão com Lívia quase que imediata. Os dois se apaixonam através da perda. Daniel, ele sofre da síndrome do membro fantasma. Enquanto eles desenvolvem esse relacionamento, o segredo de Lívia dentro de casa é ameaçado de ser descoberto, e ela precisa mudar o braço de esconderijo. E aí, então, que Lívia convida o Daniel para casa dela, eles têm a sua primeira noite de amor, e então o Daniel encontra o próprio braço amputado dentro do piano de Yuji, como um caixão.
Sozinha, Lívia ela precisa encarar a própria vida, retomar o trabalho e a relação com o filho. As principais referências para esse roteiro foram os filmes Fala com Ela, ou Fale com Ela, no Brasil, e também O Despertar da Mente, que no Brasil é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Os dois são dramas românticos, que têm premissas absurdas e transmitem um humor melancólico. A história ela dá forma a uma doença invisível e conversa com o público brasileiro, que é o mais deprimido da América Latina, e também com o Japão, que é o país mais deprimido do mundo. O roteiro ele apresenta a arte, a medicina e a gastronomia como expressões de interioridade, de cuidado e de entrega. E o que eu espero é encontrar uma produtora que abraça esse projeto junto comigo para contar a história para quem precisa. Obrigado. Obrigado, Plínio. Aproveito para abrir aqui nos próximos minutos perguntas que possam existir do público, quer do público que nos acompanha aqui na sessão Zoom, quer do público que nos acompanha através do canal YouTube. Sintam-se à vontade para colocar, ativando o microfone ou colocando a questão no canal de chat ou a caixa de comentários, que nós damos voz a essas questões. Alguma pergunta? Não havendo perguntas, recordo novamente aos decisores que estão presentes na plataforma de indústria que têm o acesso ao catálogo com mais informações sobre o projeto, incluindo um video pitch adicional pré-gravado, onde podem aproveitar a plataforma também para propor uma reunião ou qualquer um destes autores e descobrir com maior profundidade estes projetos. Não há nenhuma pergunta para o projeto Anatomia de um Abraço, de Plínio Ull. Eu sei que no canal de YouTube chega com um pouco de lag, nós não conseguimos aproveitar uma pergunta que entrou depois para o projeto do Gil, para a corda, mas estou aqui a acompanhar, a ver se entra alguma pergunta entretanto, mas não havendo, vamos dar seguimento. Obrigado, Plínio. Vamos avançar para o próximo roteiro com o título Egúncio, que será apresentado pela autora Marina Schneider. Oi, boa tarde. Bom, meu nome é Marina e hoje eu vim apresentar a história do meu roteiro de longa-metragem, Egúncio, que se enquadra no gênero de realismo mágico. A minha história decorre em um limbo, que é um espaço atemporal, onde o tempo passa de uma maneira muito lenta, até o vento, quando sopra nas árvores, faz isso muito vagarosamente. E nesse limbo vagam muitos espectros, dia e noite, e eles têm os rostos cobertos por máscaras que se destacam na neblina. Através da neblina, tem uma loja de máscaras, aberta 25 horas por dia, e que abriga centenas de máscaras de diferentes formas, cores, tamanhos e origens. E é ali que reside nosso protagonista, Egúncio. Egúncio é um senhor de 73 anos de idade, e ele tem olhos muito grandes, ele tem a pele negra, ele tem as costas arqueadas, ele tem mãos muito delicadas e nunca usa nenhuma máscara. E ele é visivelmente muito mais humano do que espectro. Egúncio dedica sua vida basicamente a cuidar da loja todos os dias. Ele passa sua rotina inteira limpando, nomeando cada máscara e atendendo os clientes, que são essas criaturas espectrais que ele, na verdade, teme. E isso, ele ajuda os clientes a encontrarem aquilo que eles estão buscando. Enfim, ele termina os dias com um suspiro cansado, uma mistura de temor, uma mistura de alívio e uma solidão constante. Mas, como em todo barulho há silêncio, Egúncio também tem seus segredos, tem seus momentos de alívio, e quando a loja fica vazia durante a noite, ele sobe para o quarto e começa a colocar toda a sua dedicação em ir para frente do espelho, sintonizar a música brasileira na rádio e começa a passar maquiagem. E começa a passar tudo que tem direito, delineadores, brilhos, batons, sombras de todas as cores, e passa a noite inteira rindo, cantando, dançando, performando e incorpora uma versão de si mesmo raramente vista. Porém, quando amanhece, ele mais parece um ressacado após uma noite de bebedeira sem álcool. E pronto, e finge para si próprio que nada aconteceu. Ele limpa o rosto, vai trabalhar e volta para sua normalidade. O cotidiano de Egúncio muda quando uma criança aparece na loja.
essa criança a gente vai chamar de Gundito. Ele é um menino que usa uma máscara de um tipo que nunca foi visto na loja antes e diz ter 7 anos de idade. E também diz que foi chamado ali e que não vai embora de jeito nenhum. Então, de fato, começa a nossa trama, porque a gente tem Egúncio, que é um senhor de idade, metódico, muito pouco fraternal e que lida com inúmeras repressões internas, e uma criança no auge da infância, que quer brincar, quer desobedecer, quer comer bem e quer perguntar tudo o que surge pela cabeça. Como se não bastasse esse conflito e essa diferença de idades e de caráter, Gundito tem um problema e Egúncio também, porque todos os clientes sentem um fascínio esquisito pela máscara do menino. E Egúncio, ao reparar nisso, ele decide que a melhor opção é trancar o menino dentro de um armário cada vez que algum cliente entra na loja. Pronto. Egúncio, ele teme por Gundito, mas ele também tem um conflito interno que é, ele teme tudo que pode ser desencadeado a partir do menino. E é Gundito, afinal de contas, que vai realizar uma viagem temporal até a Bahia de 100 anos atrás e vai redescobrir toda a identidade perdida de Egúncio, que ele próprio já não lembra. E pronto. Essa é uma história sobre afetos que marcam a vida e sobre como pequenas coisas do nosso cotidiano vão nos moldando, sejam boas ou más, e como a personalidade de uma pessoa vem de tudo, vem da música que come, da música que escuta, desculpa, da comida que come, das pessoas que ama, dos sentimentos que libera ou dos sentimentos que reprime também. E eu quero relacionar essas questões bastante complexas e identitárias e como elas podem ou não ser transpassadas para uma criança. Isso, estou aberta a qualquer pergunta e muito obrigada pela atenção. Obrigado, Marina. Temos agora uns minutos para quem quiser colocar questões. Eu tenho aqui já 2 perguntas no canal de YouTube que vou aproveitar para colocar. Uma é: qual é a motivação para esse uso de máscaras? Se quiseres responder a essa e depois eu coloco a outra. Então, primeiramente eu gostaria de falar que esse espaço límbico, ele é uma pós-vida. E o que eu tentei muito no guião é quebrar essa ideia de pós-vida com a ideia de céu e inferno. É simplesmente um limbo com uma pós-vida. E Egúncio está ali com um problema identitário, de perda de identidade que ele sofreu durante a vida dele pelo passado dele. E esses clientes que ele encontra são, na verdade, também uma projeção do problema que ele sofre. Então, ele lida com clientes também, uma busca constante pela identidade. E nisso vem a loja de máscaras, essa questão da troca de rosto, de colocar um novo rosto, e é mais por aí. Também com a questão da relação do próprio protagonista em vida passada com o trabalho. Obrigado. Uma outra questão que vem do YouTube é se tem referências mitológicas ou folclóricas para o roteiro de Egúncio. Minhas referências maiores vêm da Umbanda e do Candomblé, tanto no nome do guião, no nome do personagem. A figura de Gundito tem muita inspiração dos erês da Umbanda, que são essas entidades infantis, e sim, no caso, muitas coisas mesmo. E também usei como referência literária um livro chamado Mitologia dos Símbolos, que através dele eu consegui pegar diversos elementos e tentar buscar um porquê deles, desde insetos que aparecem no roteiro, enfim, animais, máscaras, as próprias máscaras também buscam referências mitológicas. Obrigado, Marina. Alguma outra questão para a Marina, ao projeto, ao roteiro Egúncio? Eu tenho uma assim, desculpa. Por favor, Rob. Oi, Marina, para a sua apresentação. A pergunta que eu tenho é, tipo, em relação ao seu target tom, assim, você tá onde aí? Tá algo mais infantil, infanto-juvenil, adulto? Eu não vejo como um roteiro infantil, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma história que talvez as crianças possam se interessar, possam gostar, mas que as questões que são levantadas, principalmente com essa volta do passado,
não são questões que a gente vê normalmente em filmes mais infantis abordadas dessa maneira. Eu acho que a presença do Gundito traz essa coisa mais jovial, mais infantil, mais engraçada, mas é uma história também com um final muito, muito agridoce, muito... Não sei. Então, pronto, não vejo como um target infantil, mas diria que é um target livre. Obrigado. Obrigado, Rob. Alguma última questão para o projeto Egúncio? Se não, vamos avançar para o próximo. Obrigado, Marina. Muito obrigada. O próximo finalista tem o título Mais que Sorvete, é o Sorvete, e vai ser apresentado por Sofia Carregal. Vamos lá então, gente. Muito boa tarde para todo mundo, prazer. Meu nome é Sofia Carregal, eu sou roteirista. Assim como o Plínio, também trabalho atualmente na área de publicidade, né? Eu sou redatora de Branded Content na TV Globo. E, em paralelo, eu escrevo meus projetos de ficção, que estão principalmente em fase de desenvolvimento, né? Bom, eu acho que vale ressaltar que o Mais que Sorvete também é meu primeiro longa, assim como no Plínio, somos brasileiros no primeiro longa, temos muitas semelhanças. E para escrever essa primeira história, né, eu queria tentar abordar temas que se conectassem comigo de alguma forma, indireta ou diretamente, né? Então, o primeiro deles é o amor entre duas irmãs. Eu tenho uma irmãzinha pequena, com uma diferença de idade grande, né? Eu 23, ela 8, e eu queria muito explorar essa relação que é meio mãe, meio irmã, meio irmã, que ao mesmo tempo tem muito amor, mas muita superproteção, uns exageros, e explorar um pouco do que essa relação pode significar. Outro tema muito importante é a adoção. A minha mãe trabalhou a vida inteira nessa área, então foi uma realidade que eu acompanhei muito de perto e, ao mesmo tempo, muito de longe, né? Apesar de estar vendo o que estava acontecendo, nunca foi a minha realidade. Então, isso me trazia muitos questionamentos, muitos pensamentos, reflexões. O que acontece com essas crianças que estão ali dentro? O que acontece quando um jovem faz 18 anos e tem que sair do abrigo? O que acontece quando eles têm irmãos? E é um pouco do que eu tento explorar no filme, principalmente essa parte da saída do abrigo, né? E o último tema é o amadurecimento, o famoso coming of age, de certa forma, né? Que é um processo pelo qual eu estava passando na escrita do roteiro, do guião, e ainda passo, continuo passando. Então, disso tudo nasce o Mais que Sorvete, que é a história da Diana, que é essa jovem de 18 anos, que mora grande parte da vida dela, viveu grande parte da vida num abrigo com a irmãzinha Micaela, que é uma criança surda de 8 anos. E a Micaela é o grande amor da vida da Diana, assim. Ela faz tudo por essa irmã, ela vive em prol dessa irmã, inclusive super protegendo demais até em certos momentos. Uma das coisas que ela faz é escrever cartas para a irmã, fingindo ser a mãe biológica das duas, e sempre assinando com amor mamãe, fingindo que ela está numa missão secreta e que ela vai voltar um dia. Aos 18 anos, a Diana precisa deixar o abrigo, infelizmente, e o que ela mais quer nessa saída é a guarda da irmã, que ela tanto ama e de quem ela sempre cuidou, né? Mas justamente nesse momento, um outro casal, Gabriel e William, entram com um pedido de adoção. E não tem nada que a Diana possa fazer para impedir que isso aconteça. Então, essa saída dela do abrigo se torna ainda mais urgente. Ela precisa se virar para conseguir se estabilizar e provar que pode cuidar de uma criança antes que esse processo de adoção se complete. Porque aqui no Brasil, pelo menos, uma vez que o processo está completo, ele é irreversível. A Diana se instala numa república, num quartinho pequeno, vai bater perna, vai tentar emprego, vende brigadeiro, vende bolo, entrega currículo, mas ninguém quer dar uma chance para uma jovem com tão pouca experiência, tão pouca vivência, né? Em paralelo, a Micaela vai se aproximando cada vez mais desses pais adotivos, né? E a Diana fica cada vez mais insegura, ansiosa e tensa com tudo que está acontecendo. E nisso as cartas, fingindo que ela é a mãe das duas, ficam ainda mais frequentes, né? Quando a Diana finalmente consegue um emprego, muito por conta da habilidade dela de se comunicar em Libras, ela vai contar a novidade para a Micaela, e a Micaela surpreende com uma carta que ela escreveu em resposta para essa mãe. E aí a Diana percebe que não dá mais para ela fugir desse passado, né? Ela também acredita, em certo grau, que essa mãe ainda vai voltar, que essa mãe existe, e ela vai em busca disso. Quando ela vai em busca dessa mãe, ela percebe que essa mãe morreu. Ela descobre. Simbolicamente, literalmente, essa mãe não existe mais. E ela, como uma adolescente de 18 anos que ela ainda é, ela perde a cabeça, ela perde o prumo, assim. Então, ela começa a fazer burrada atrás de burrada. Ela vai beber para espairecer e acaba... enfim, ficando super bêbada, chega atrasada no trabalho, coloca a posição dela em risco, ela fica, assim, num estágio pior possível, assim. Ela vai para o abrigo tentar um certo conforto, no lugar onde é o lar que ela sempre teve. Quando ela chega lá, ela vê a Micaela de mochilinha pronta, prestes a passar uns dias na casa dos pais adotivos.
E aí pronto, é um momento de desespero dela, num ato extremamente impulsivo, ela decide fugir com a irmã. Obviamente isso dá errado, causa maior confusão, e ela percebe o que ela precisa fazer, assim, ela conta a verdade para Micaela sobre as cartas, e ela começa a repensar esse rumo que ela está tomando na vida. Na audiência, depois de ela ter feito as pazes com a Micaela e ter, enfim, entendido o que ela precisa fazer, ela abre mão da guarda da irmã. Ela percebe que ela precisa amadurecer como pessoa primeiro, antes de cuidar de uma outra vida. Ela precisa criar essa carcaça, digamos assim, para ela mesma, antes de assumir uma outra vida para ela. Então, ela deixa a irmã com esses responsáveis e vai descobrir quem ela é nesse mundo, né? Qual é o lugar dela. E ela continua escrevendo essas cartas, só que dessa vez ela assina com o nome verdadeiro, com amor, Diana. Esse projeto, ele está aqui como finalista do Guiões. Ano passado ele foi em segundo lugar no Prêmio Cabiria. E, enfim, mais que sorvete, só pela curiosidade, é o que elas contam uma para outra, né? É o grande bordão delas. Quando a Diana fala, eu te amo, a Micaela fala, eu te amo mais que sorvete, e vice-versa. Obrigado, Sofia. Temos agora uns minutos para, se alguém quiser colocar questões em relação a este projeto Mais que Sorvete, este roteiro. Aproveitem agora, quer aqui no Zoom, caixas de comentários, chat, ou ativando o microfone, ou quem nos acompanha através do YouTube pode colocar também na caixa de comentários alguma questão que nós replicamos aqui. João, o Luiz, posso fazer uma pergunta para a Sofia? Claro, por favor, Vinícius. Sofia, prazer. Meu nome é Vinícius. Eu fico curioso para saber em que momento do tratamento, do desenvolvimento você está, se é um primeiro tratamento do guião, e também qual a sua pretensão em relação à direção. Se você pretende dirigir ou só escrever o roteiro, enfim, queria só entender um pouquinho esse momento de desenvolvimento e as pretensões. Obrigado. Claro, então, esse roteiro já está mais ou menos no terceiro tratamento. Depois que passei pelo Cabiria, teve um laboratório maravilhoso de consultorias, então eu mexi bastante nele. E sobre a direção, não tenho pretensão de dirigir, realmente me vejo mais como roteirista, talvez mais roteirista-produtora do que roteirista-diretora, necessariamente, mas um grande desejo meu é que ele seja dirigido por uma mulher, se eu pudesse escolher, e uma mulher negra, principalmente, porque eu enxergo a Diana e a Micaela como personagens negras, e acho que seria muito importante eu, como uma roteirista branca, ter, enfim, essa voz que seja na direção. Obrigado, Sofia. Obrigado, Vinícius. Alguma outra questão para o projeto Mais que Sorvete, de Sofia Carregal? Não havendo mais questões, agradeço à Sofia pela apresentação e vamos dar seguimento para o último dos 5 finalistas da competição de longas, que tem o título Moeda por Moeda e será apresentado pelo seu autor, Duarte Vidal. Olá a todos, conseguem ouvir? Sim, perfeitamente. Tudo bem? Ok. Muito boa tarde, eu sou o Duarte Vidal e escrevi Moeda por Moeda. Como no vídeo que está no catálogo eu já abordei um pouco a temática, eu decidi aprofundar-me mais na personagem, no enredo e um bocadinho da estrutura durante esta reunião. Esta história não é contada por uma única personagem principal, temos uma lista de personagens presas no mesmo incidente. O que acontece é que saltamos de perspectiva em perspectiva. Comecemos por Rafael. Rafael é um paparazzo, um jovem delinquente, irresponsável, imaturo, que tem um senso louco e de adrenalina de paraquedista e é controlado pelo seu sentimento de inveja. O seu alvo número 1 é um homem de nome Aldo Soteval, um ator idolatrado pelo público, apaixonado, rico, famoso, mas que acaba por ser um homem de duas faces. Na realidade, Aldo é falso. Aldo é mentiroso, Aldo é traiçoeiro, Aldo é agressivo. Vai ser durante a primeira metade do filme que, pelos olhos de Rafael, mergulhamos nos segredos de Aldo. Quando Rafael se penetra na casa do ator
e acaba por ficar preso nesta casa, o Aldo sai para uma viagem, mera coincidência. Quando Rafael tem a oportunidade de fugir, ele não o faz. Rafael, um jovem que foi sempre maioritariamente pobre, que nunca teve grandes bens, ao ver a luxúria da mansão, o encanto, o brilho, as porcelanas, a piscina, a mesa de bilhar, o bar cheio de champanhe, ele fica na casa, fica cego. Até que, mais tarde, a viagem de Aldo é cancelada, ele regressa e os dois acabam por se encontrar numa situação um pouco precária. Passamos para a segunda metade do filme, onde nos são introduzidas novas personagens, entre elas Joana Sacramento e Viviane Frade. Joana é a inspetora da Judiciária. Ela é uma mulher que gosta de tomar conta do volante, é uma mulher resiliente, uma voz de comando, e uma mulher que se dedica pura e exclusivamente ao trabalho. Ela está a trabalhar num caso do desaparecimento de uma prostituta, que mais tarde acaba por ser um desaparecimento de várias prostitutas. Por sua vez, Viviano é um homem do povo, é um Zé Povinho, um homem humilde, um homem algo ignorante, sem grandes aspirações ou sonhos, mas que tem ser um bem mais essencial na sua vida, que é a sua amante, Dalila, que curiosamente é uma das prostitutas desaparecidas. Durante esta segunda parte do filme, estudamos a investigação com Joana e conhecemos os motivos de vingança de Viviane Frade, quando tanto este como Joana descobrem que Aldo Soteval é o responsável pelo desaparecimento das prostitutas. Em termos de estrutura, eu referi no vídeo que está no catálogo que é tudo contado numa sequência de eventos não cronológica. Saltamos para a frente e trás no tempo, o que pode parecer confuso, porém no papel é simples. Eu vou usar o meu braço, não sei se conseguem ver o meu braço todo, imaginando a linha temporal, não é? do cotovelo aos dedos. Nós começamos sempre a meio da história, vamos contando até um cliffhanger, um ponto em que temos perguntas, mas não temos respostas. Saltamos atrás no tempo, onde relatamos tudo até onde começámos, ou um pouco antes de onde começámos, e voltamos onde tínhamos ficado e concluímos aí. Isto acontece 2 vezes no início, onde vemos a versão de Rafael e Aldo, e depois na segunda metade, onde vemos a versão de Joana e Viviane. Para concluir, digo só que eu estou a falar destas 4 personagens, porém isto é uma lista, uma teia de personagens imensas. Ramificação atrás de ramificação de pessoas presas no mesmo universo que querem a mesma coisa. A melhor analogia que posso fazer, imaginem uma caixa de sapatos, uma caixinha de sapatos com uns 10, 15, 20 ratinhos lá dentro e colocaríamos um pedaço de queijo no meio, fechávamos a caixa. O que é que acham que os ratinhos faziam uns aos outros para terem aquele pedaço de queijo? Nesta história, o pedaço de queijo é Aldo Soteval. Todos querem Aldo. A única coisa que muda são as intenções ou modus operandi. Uns querem Aldo por vingança, outros querem Aldo por justiça, outros querem Aldo por ciúme, outros querem Aldo para fazer um nome de si próprio. E, portanto, a intriga central reflete-se em redor deste único homem. E tenta imaginar o que é uma série de personagens tentar destruir a carreira de um homem, mas em vez de trabalhar em conjunto, trabalham uns contra os outros. Da minha parte é tudo e estou aberto a questões. Muito obrigado, Duarte. Temos agora uns minutos para questões sobre este roteiro moeda por moeda, de Duarte Vidal. Temos uma pergunta já que eu vou lançar que chegou pelo YouTube, que pergunta como é que a escolha por não usar uma narrativa clássica auxilia a potencialização dessa história? Basicamente, quando eu comecei a escrever a história, a única personagem que eu me foquei foi o Rafael. O que eu senti foi que eu chego ao primeiro terço da história, ao fim do primeiro ato, e a partir daí é previsível. Há um tom satírico na história. E a última coisa que eu quero é que as pessoas percebam que, ok, este está contra aquela, e há aqui um conflito entre estes dois, há uma relação entre estes dois. Eu quero que as pessoas até 80% do filme estejam completamente confusas do que se passou. Daí eu ter feito aquele ponto, aquele cliffhanger, e brinco com o tempo nessa situação. Porque, ao contar assim, eu faço com que as pessoas não percebam porque é que
de onde é que veio o Aldo, de onde é que apareceu uma personagem nova à metade do filme, quem é que são estas pessoas? Isso obriga a que fiquemos dentro deste universo, dentro deste globo, não é? E foi assim que eu gostei, o facto de ser difícil adivinhar o que parece ser previsível. Obrigado, Duarte. Uma outra questão que vem através do canal do YouTube é se existe algum filme de referência para esse tipo de estrutura. Pulp Fiction. Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Para além que a primeira pessoa que leu o meu guião foi a minha mãe e o primeiro comentário que tive foi muito sangue e muitos palavrões. Portanto, sucesso. Obrigado, Duarte. Não sei se há mais alguma questão vindo aqui de quem nos acompanha no Zoom ou quem nos acompanha através do YouTube. Aproveitem agora o momento, ativando o microfone ou colocando aqui no chat. Está aqui uma pergunta, também vindo do YouTube, se já existe uma versão final do argumento e se pretendes realizá-lo. Eu posso eventualmente mudar uma coisa ou outra, mas sim, esta é a versão final e eu não tenho grandes contactos, eu sou por enquanto um Zé Ninguém, mas adorava realizá-lo. Eu tenho, quando escrevemos os guiões e temos a visão na cabeça do início ao fim e as cenas, nós sabemos os detalhes, sabemos as cores, sabemos os sons, a música, os cheiros da cena. Se eu tivesse a oportunidade, sim, eu iria realizar o filme. Obrigado, Duarte. Alguma outra pergunta para Duarte e o seu roteiro moeda por moeda? Não havendo mais questões, agradeço ao Duarte pela apresentação e a todos os 5 finalistas, parabéns pela seleção, pela oportunidade, espero que consigam aproveitar esta oportunidade em benefício dos vossos roteiros, do vosso percurso. Temos a sessão, a plataforma de indústria ativa para vocês tentarem conectar ou procurarem essa oportunidade também para conectar com os decisores presentes. Dizer também aqui uma palavra de agradecimento para o júri desta secção de competição de longas, que é composto pelos guionistas, cineastas Maurício Zacarias, Murilo Hauser e Samira Vera Cruz. Esqueci de referir na sessão anterior de pilotos de séries, em que o júri é composto por David França Mendes, Marcos Bernstein e Raquel Palermo. Os vencedores vão ser anunciados no sábado, na última sessão do festival, às 21h30, hora de Lisboa, na qual convido-vos desde já a participar, autores, finalistas, representantes dos projetos, membros do júri. Será uma conversa informal entre finalistas, membros do júri, equipa do festival, que depois terminará com o anúncio dos prémios desta 7ª edição do festival. Os prémios são uma pequena parte do que nós esperamos poder disponibilizar para cada um de vocês. Sobretudo, gostamos de tentar promover esta oportunidade de conexão e desejar para que corra tudo bem com os vossos guiões, os vossos roteiros, os vossos projetos, e vida longa ao cinema e audiovisual em língua portuguesa. Amanhã continuamos com o programa, teremos 3 masterclasses, a primeira com Marika Kozlovska, sobre estratégia de mercado, consultora internacional de mercado. Será uma sessão em língua portuguesa, com início às 14 horas, hora de Lisboa. Temos depois, às 15 horas, uma masterclass com Marcelo Gomes, reconhecido cineasta, sobre construção de personagens. Todas estas masterclasses são de acesso gratuito através da nossa plataforma e através do canal de YouTube do Guiões, que podem acompanhar no respectivo horário. E depois às 18 horas existirá também uma masterclass com Giuliano Cedroni, a roteirista, em que falará sobre a escrita de roteiros de séries. Sintam-se desde já convidados a participar. O festival continua até sábado, dia 12. Tudo bom, até breve. Luís, uma dúvida, se der tempo. Sim, esse pitching que está sendo transmitido no YouTube, ele fica só ao vivo e some ou ele vai ficar salvo lá? Ele vai ficar salvo agora por alguns momentos, ainda não sabemos se é 1 dia, 2 dias, se é até ao final do festival. Nós vamos disponibilizar também na plataforma de indústria como espécie de replay, ou seja, quem não pôde assistir agora vai poder assistir. Sintam-se à vontade para partilhar com quem vocês achem que pode ser interessante partilhar. Beleza, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Parabéns por todos os projetos. Tchau, tchau. Valeu. Parabéns. Tchau, parabéns.
Então, gente, parabéns para todo mundo. Valeu.